Sabe, tem uma coisa quase hipnótica quando a gente lê as primeiras genealogias da Bíblia ali em Gênesis. Parece um refrão meio fúnebre. Uhum. Fulano viveu X anos, gerou filhos e filhas, e morreu. Depois, o outro viveu mais um tanto, gerou filhos, e morreu. É um padrão constante, né? É um padrão, é. E martela essa ideia da mortalidade, da finitude. Exato. E de repente, no meio dessa lista, a música para. O padrão se quebra. Aparece um nome, Enoque. E a história dele não termina com "e morreu". Não. O texto que a gente está analisando nos dá uma frase que é, assim, puro mistério. Andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Simplesmente desapareceu. Sumiu. Como assim? E é exatamente essa quebra, essa anomalia, que faz de Enoque uma das figuras mais fascinantes das Escrituras. E é nele que a gente vai mergulhar hoje. Perfeito. Com base no material que a gente recebeu, vamos tentar desvendar esse mistério. Quem foi esse homem? O que significava de fato andar com Deus naquele contexto pré-diluviano? E por que a história dele, contada em pouquíssimos versículos, ainda ecoa tanto, né? E ecoa até no Novo Testamento. Exato. Vamos usar Gênesis, a carta aos Hebreus e até a pequena carta de Judas para montar esse quebra-cabeça. Ótimo. Então vamos começar situando Enoque no tempo. O material o descreve como um ponto de luz na escuridão, o que já dá uma dica do cenário. O cenário é crucial. A gente está falando de um mundo pré-dilúvio. Certo? E a fonte que a gente tem descreve essa era como um período de decadência moral acelerada. A violência, a corrupção, tudo isso estava virando a norma. E Enoque surge no meio disso. Exato. Na genealogia, ele é o sétimo na linhagem a partir de Adão pela linhagem de Sete. Ele é filho de Jared e pai de Matusalém. Peraí, Matusalém. Esse é o famoso Matusalém, o homem que teria vivido mais tempo. 969 anos. Certo. O próprio. E o mais interessante, Enoque é o trisavô de Noé, aquele da arca. Nossa, não tinha feito essa conexão direta. A linhagem é clara. Enoque gera Matusalém, que gera Lameque, que gera Noé. Então ele está numa linhagem, assim, central para a narrativa bíblica. Certo. Mas tem algo que me saltou aos olhos no material e parece uma contradição. Enoque viveu 365 anos. Pra gente é uma vida inteira, mas para aquela época, comparado com o filho dele, ele era quase um jovem. Exatamente. O filho viveu quase o triplo. E a longevidade não era vista como uma bênção. Por que justo a vida do homem que andou com Deus foi tão mais curta? E essa é a primeira grande virada que o nosso material aponta. A narrativa subverte totalmente a nossa expectativa. A vida de Enoque não é definida por quanto tempo ele viveu, mas por como ele viveu. A qualidade sobre a quantidade. Perfeito. O autor sugere que, enquanto os contemporâneos deles acumulavam séculos de uma existência talvez vazia, corrupta, Enoque viveu 365 anos de uma comunhão tão profunda que a própria morte se tornou, de certa forma, irrelevante para ele. Isso muda toda a perspectiva, né? Não é sobre acumular dias no calendário. De jeito nenhum. É sobre a densidade da vida. E o que é fascinante, e o artigo explora bem isso, é a ideia de que Enoque pode ter iniciado uma espécie de cultura de andar com Deus na família dele. Uma herança. Uma herança espiritual, sim. A retidão dele não parece ter sido um evento isolado. Pelo contrário, essa postura de integridade parece ter sido passada adiante, como um legado, e que culminou no bisneto dele, Noé. Que também é descrito de forma parecida, né? Com termos muito semelhantes, justo e íntegro, e que também andava com Deus. É como se, em meio ao mundo que se afogava em maldade, Enoque tivesse criado uma ilha de fidelidade que sobreviveu por gerações. Uma herança espiritual. Isso nos leva direto ao coração do mistério dele. A frase-chave: andou Enoque com Deus. O que isso realmente significa? É só uma metáfora para dizer que ele era uma boa pessoa? É muito, muito mais do que isso. O nosso material mergulha na língua original, no hebraico. O verbo usado em Gênesis é italek. Italek. Isso. E essa palavra não descreve um ato pontual, tipo dar uma caminhada no parque.
A forma verbal dela denota uma ação contínua, habitual. A melhor tradução não seria ele andou, mas algo como ele se fez caminhar continuamente. Nossa, isso é bem mais intenso. Então não era um compromisso de fim de semana, era o estilo de vida dele 24/7. Precisamente. Era uma jornada diária de intimidade, de alinhamento, de amizade. O autor do nosso material usa uma analogia ótima. Imagine duas pessoas caminhando juntas por um longo trajeto. Uhum. Para elas continuarem juntas, precisam manter o mesmo ritmo, a mesma direção e estar em diálogo constante. Essa é a imagem. Era a própria textura da vida de Enoque. E é uma expressão rara, usada para pouquíssimas pessoas como Noé, o que só reforça a singularidade disso. E o mais incrível é que ele fazia isso tendo uma vida, entre aspas, normal, né? O texto diz que ele gerou filhos e filhas. Exato, ele não era um monge isolado numa montanha. Ele estava no meio da sociedade, com família, com responsabilidades. E essa é a lição que o artigo traz para o presente. Enoque vivia no mundo, mas não era do mundo. Sua comunhão constante com Deus o blindava, o preservava da contaminação moral que, segundo Gênesis, estava se espalhando por toda a terra. E aqui é onde o autor faz uma ponte direta com a nossa realidade, o que eu achei muito interessante. E sim, Ele diz que numa era como a nossa, de distração infinita, com notificações pulando na tela a cada segundo, a ideia de andar com Deus deixa de ser um luxo espiritual e vira quase uma necessidade para quem busca uma vida com propósito. vira um ato de resistência, né? Totalmente. E a aplicação é poderosa. Os equivalentes modernos dessa caminhada seriam hábitos de oração, de meditação, um estado de consciência contínua. Para líderes, a lição que o artigo extrai é que a consistência da sua caminhada interior, aquela que ninguém vê, importa infinitamente mais do que as realizações públicas que todo mundo aplaude. O que acontece nos bastidores da alma. Exato. E a pergunta que fica ecoando é: com quem ou com o que a gente está escolhendo caminhar todos os dias? Nossas ambições, nossas ansiedades ou algo maior? E uma caminhada tão intensa assim não poderia terminar de um jeito comum, o que nos leva ao ponto mais espetacular da história dele. Enoque não morreu. É. O artigo nos lembra que ele e o profeta Elias são as duas únicas figuras na Bíblia que, segundo os relatos, não passaram pela morte física. A passagem-chave para entender isso está em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Trasladado. Essa palavra é a chave de tudo. O termo grego é metetetei, que significa, literalmente, ser movido de um lugar para outro. Uma transferência. Uma remoção sobrenatural. Isso, do plano terreno para o celestial, simplesmente contornando a morte. É um evento tão extraordinário que a pergunta óbvia é: por quê? E o nosso material organiza as possíveis respostas em 3 grandes interpretações. Ok, vamos ver isso. Qual seria a primeira? A primeira é a da preservação. Pensa no contexto, um mundo cada vez mais violento. Nessa visão, Deus teria removido Enoque para poupá-lo do mal crescente e do juízo que viria com o dilúvio. Um ato de cuidado, então. Um ato de cuidado protetor. É a mesma lógica que a gente vê em Ló sendo retirado de Sodoma ou Noé sendo preservado na arca. É Deus resgatando o justo do meio do caos. Entendi, um resgate preventivo. Mas isso me levanta outra questão. Por que ele? A passagem em Hebreus dá mais ênfase à fé dele do que ao perigo ao redor, né? Ótima observação. E isso nos leva direto para a segunda interpretação, que foca na fé. Ah, bom. O texto de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa leitura, a transladação de Enoque não foi uma fuga, mas uma recompensa. O prêmio máximo? O testemunho supremo de que uma vida de fé e comunhão íntima pode literalmente transcender a morte. Foi a resposta divina a uma vida que agradou a Deus de forma excepcional. Enquanto os outros recebiam mais anos de vida, Enoque recebeu a própria vida em sua plenitude. Faz todo sentido com o que a gente falou antes. E a terceira interpretação? O artigo menciona que é uma visão mais específica. Sim, há uma interpretação que o material classifica como tipologia escatológica. Um nome complicado. Mas a ideia é simples.
Um tipo, na Bíblia, é uma pessoa ou evento no Antigo Testamento que serve como uma prefiguração, uma sombra de algo que vai se revelar por completo no Novo Testamento. Tipo um trailer de um filme. Exatamente. Nessa linha de pensamento, Enoque é visto como um tipo do arrebatamento da igreja. O raciocínio é o seguinte: assim como Enoque, um homem justo, foi retirado do mundo antes do juízo global do dilúvio. A igreja seria retirada antes do juízo final. Exato, antes da grande tribulação. O autor faz questão de ressaltar que isso é uma interpretação, uma forma de ler a história simbolicamente, não um dogma universal. Mas é uma leitura que dá à história de Enoque um peso profético imenso. Preservação, fé ou uma prefiguração. Independentemente da interpretação, a mensagem de esperança é muito forte, né? Muito. O material até sugere uma aplicação para hoje, sobre segurança em tempos de incerteza. A ideia de que, assim como Deus cuidou de Enoque, a história dele serve como uma garantia do cuidado divino, não importa a crise. Exatamente. A transladação dele não é só um fato curioso. É apresentada como um farol de esperança. Mas a história não para aí, e essa parte eu confesso que não conhecia. O material revela outra camada de Enoque. A gente imagina ele como esse homem impiedoso, quieto, mas o Novo Testamento pinta ele com cores bem mais vibrantes. Sim, essa é talvez a maior surpresa. A pequena carta de Judas, quase no fim da Bíblia, revela que Enoque era também um profeta. Um profeta. E não um profeta qualquer. Um profeta de uma mensagem de juízo, dura e direta. Judas, nos versículos 14 e 15, cita uma profecia atribuída a Enoque. E eu cito a passagem do nosso material. Eis que veio o Senhor com suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Espera aí. Quer dizer que o homem da comunhão silenciosa também tinha uma voz pública e confrontadora? Precisamente. Ele não era só um místico recluso. Ele era um porta-voz. Nossa, isso muda tudo. E isso levanta uma questão fundamental que o artigo explora. A intimidade dele com Deus não era um ato de escapismo, de fuga do mundo. Pelo contrário. Foi o que deu força para ele falar. Foi essa comunhão profunda que o abasteceu e o impulsionou a confrontar a impiedade da sua geração. A vida espiritual dele não o isolou, ela o engajou. Ele não se escondeu do mundo por causa de sua relação com Deus. Ele falou ao mundo por causa dela. A vida interior dele era o combustível para a missão exterior. Perfeito. E é com essa ideia que o nosso material amarra a reflexão final sobre o legado duplo de Enoque, o familiar e o social. Primeiro, o familiar, que a gente já mencionou. Pais e mães fiéis, como Enoque, plantam sementes de integridade que podem florescer por gerações. Como aconteceu com Noé. Exato. Vemos isso na linhagem que leva a Noé e, numa perspectiva teológica mais ampla, até o Messias. A fidelidade de um indivíduo pode ter um impacto que ele mesmo nunca vai ver. E o legado social? O legado social é o do profeta. Numa cultura que, como a nossa, muitas vezes relativiza a verdade, o artigo argumenta que a figura de Enoque serve como um chamado para ter a coragem de ser uma voz dissonante que não só adverte, mas também oferece esperança. Oferece um caminho alternativo. O caminho de andar com Deus. Então, resumindo a nossa jornada, temos Enoque, um homem que se destaca não pelos anos que viveu, mas pela profundidade da sua caminhada com Deus num mundo hostil. Essa caminhada o levou a um destino único, a trasladação, e ao mesmo tempo alimentou um ministério profético corajoso que ecoou milênios depois. Exato. O legado de Enoque, como apresentado no nosso material, é um desafio atemporal. Um desafio a priorizar essa comunhão com o divino acima do ruído do mundo. A vida dele é um testemunho de que é possível, sim, manter a integridade no meio do caos. Que essa fé tem um impacto que vai além da própria pessoa. Sempre. Reverbera através das gerações e da sociedade. O artigo conclui com um pensamento que eu achei muito bonito.
Sugere que para Enoque o que a gente chama de morte foi, na verdade, só a passagem por uma porta para continuar a mesma caminhada que ele já vivia aqui, De forma mais plena. de forma ininterrupta e mais plena. O que nos deixa com uma questão final para refletir. Se a qualidade da nossa existência não é medida em anos, mas na profundidade da nossa jornada, o que define uma caminhada significativa, hoje, no nosso contexto? E talvez a pergunta mais importante que a história de Enoque nos força a fazer seja: com quem ou com o que nós estamos escolhendo caminhar dia após dia?